Boa noite a todos. Sejam bem-vindos e abençoados para o dia especial de hoje. Vamos fazer a introdução, inicialmente com uma oração. Vamos fazer a do Pai Nosso, uma vez que essa oração nos foi dada por Jesus, nos deixado pelo Pai, e que através dele foi nos ensinado, porque ela abre um portal, certo? Por isso que ele disse, quando 2 ou 3 estiver falando em meu nome, lá eu estarei. Porque este portal vai ficar aberto. Então, aquele que se conectar mental e emocionalmente com o Pai, pelo menos, ou seja, tem a intenção, ele estará conectado imediatamente. Por isso que, quando oramos, quando rezamos, proferimos as palavras do Pai Nosso, nós estamos abrindo esse portal e alimentando toda essa egrégora que ele já deixou pronta. Basta você ter a intenção e esse portal imediatamente se faz. Por isso que quando se diz que orar é muito importante, principalmente quando se está numa situação bastante delicada, na casa ou consigo mesmo, o Pai Nosso, lembrando que existe esse portal. E ele disse que lá eu estarei contigo. Então você estará, sim, efetivamente se conectando com o Pai. Essa conexão vai ter efeito ou não, segundo a sua intenção, a sua força, ou seja, a sua vontade e confiança, chamada de fé, de que realmente esse portal existe e você estará falando com o Pai. E ele, então, vai emanar de volta, né, o auxílio necessário, normalmente através de outro irmão. Quando não, através dos mentores, dos nossos anjos guardiões, que não estaremos vendo, mas que ajudarão, nos trarão algum auxílio necessário à situação que for a pedir. Certo? Vamos lá. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Gratidão, Pai. Aqui, então, damos início aos nossos, eu vou chamar entre aspas, de estudos de hoje. Eu sei que vocês já ouviram falar desse Jesus no lar, deste livro, tá? Então, eu trago um ensinamento do mestre bastante interessante. Deixa eu só fazer um parênteses. Todos nós sabemos que Jesus falava sobre metáforas, em metáforas, né? Por que que ele utilizava esse método? Porque, à época, as pessoas ali, muitos para quem ele falava, não tinham conhecimento intelectivo desenvolvido, porque não tinham uma cultura necessária e nem mesmo sabiam ler e escrever. Eram pessoas simples, apegadas aos afazeres domésticos ali, ou às vezes trabalhavam com a terra, com capitaria, então eram trabalhos mais manuais, então o intelectual ainda não estava necessariamente desenvolvido. Ou seja, não tinham a capacidade plena de discernir para fazer, então, uma escolha. Por falta, e, na verdade, na época, era uma coisa muito natural. Então, através de metáforas, ou seja, de historinhas, era mais fácil de interpretar, porque a vida é uma história, né?
Toda a nossa história, a nossa vida é baseada em historinhas de acontecimentos. Então, fica mais fácil a gente compreender. É uma forma de traduzir o que vem escrito de forma intelectiva para facilitar, como diria, para as crianças entenderem, como as historinhas, as fábulas, os contos de fadas, etc. Exatamente isso. Só que a metáfora é mais feita para o adulto. Então, aqui ele começa. Aqui, Jesus fazia o evangelho no lar, na casa de Pedro, e lá participavam os discípulos, é claro, a família que vinha, e aqueles que eventualmente quisessem aparecer. E com direito a perguntas, inclusive. Então, cada um já chegava com uma ideia do que queria falar, qual era o seu problema, e ali expunha a sua situação, e Jesus, logo em seguida, contava uma historinha meio de parábola, né? Ou metáforas. Então, vamos lá. A coroa e as asas. Comentava-se na reunião as glórias do saber. Quando Cristo, para ilustrar a palestra, contou despretensioso. Eu fico imaginando o semblante dele, né? Um homem amante da verdade, informando-se de que o aprimoramento intelectual conduz à divina sabedoria. Atirou-se à elevação da montanha da ciência, empenhando todas as forças que possuía no decisivo cometimento. A vereda era sombria, qual obscuro labirinto. Contudo, esforçado lidador, olvidando dificuldades e perigos, avançava sempre, trocando de vestuário para melhor acomodar-se às exigências da marcha. De tempos em tempos, lançava à margem da estrada uma túnica que ora se fizera estreita, ou de uma alpercata que se afigurava inservível, procurando indumentária nova, até que um dia, depois de muitos anos, alcançou a desejada culminância, onde um representante de Deus lhe surgiu ao encontro. Esta primeira parte, então, aqui está se desenhando que esse homem amante da verdade, né, que a gente está pressupondo que assim, ele era amante da ciência, né? Então, o estudioso da ciência, ele resolveu se aprimorar, se aprofundar, uma vez que ali foi dito que o desenvolvimento, o aprimoramento intelectual, na verdade, o levaria à divina sabedoria. E ele queria alcançar com isto ao reino divino. Então, eu vou me tornar sábio suficientemente para conseguir merecer o reino divino. Esse era o intuito intencional dele. Muito bem, o emissário cumprimentou-o, abraçou-o e o revestiu-lhe a fronte com deslumbrante coroa de luz. Todavia, quando o vencedor do conhecimento quis prosseguir adiante, na direção do paraíso, recomendou-lhe o mensageiro que voltasse atrás dos próprios passos e ver o trilho percorrido e que de sua atitude na revisão do caminho dependeria a concessão de asas, com que lhe seria possível voar ao encontro do Pai Eterno. Então, por que ele ganhou a coroa, uma coroa reluzente, né, de luz, e que passava pelo seu frontal aqui, essa coroa que chega aqui, e ele fica como um halo de luz. Este halo de luz simboliza, então, que ele é tido e considerado um sábio. Sim? Então, ele era um sábio.
essa fato dele ter persistido por anos e seguindo em frente, ele então foi dito como um sábio, né? Sábio, quem que é um sábio? É um provedor, é um conhecedor da ciência. E como ele se pôs, ele estudou, ele comprovou que conseguiram chegar a isso, então ele lá acreditando que ele estaria apto a chegar ao reino divino. Quando ele recebeu essa coroa, ele teve certeza. Aí o anjo lhe disse, não, ainda não. Entre aspas, ele quis dizer, você só ganhou a coroa. Falta-lhe ainda as asas. Asas para voar e chegar ao Pai. Para isso, volte, reveja os seus caminhos, refaça os seus passos, para então poder merecer de fato as asas. Então foi o que ele fez. O interessado regressou, mas agora auxiliado pela fulgurante auréola de que fora investido, podia contemplar todos os ângulos da cena, antes inextricável ao seu olhar. Era, na verdade, os olhos, aquela coroa lhe dava a condição de ver abertamente, de enxergar além digamos assim, do real. Como nós diríamos, ampliou a consciência dele. Então, ele via muito mais além. Não conteve o riso diante das estranhas roupagens de que os viajores da retaguarda se vestiam. Aqui, notava uma túnica rota, acolá, uma sandália extravagante. Peregrinos inúmeros se apoiavam em bênçãos quebradiços, enquanto outros se amparavam em capas misérrimas, dando cada qual com impertinência infantil. Marchava senhor de si, como se envergasse a roupa mais valiosa do mundo. Então, quando ele foi refazer os passos, ele encontrou essas outras pessoas percorrendo o mesmo caminho. E aí ele passou a fazer interpretações, o que cada um carregava em si. Quando a gente ouve isso, a gente imediatamente começa a achar, que ele deixa assim, porque ele tinha que facilitar o entendimento, ele fala em túnica, né? Em túnicas rotas, sandálias que não gastas, né? Gastas, que não davam para caminhar. Quer dizer, as pessoas estavam... mas elas não se apercebiam e se mantinham altivas, né? E ele entendia e via que, na verdade, o que as pessoas estavam ali usando, se aproveitando, eram coisas ele ainda não tinha percebido, que as pessoas iam encontrando pelo caminho e iam se apoderando. Eu vou continuar a história, mas depois eu volto nesse pedaço, que é uma questão bastante interessante. O vencedor da ciência não suportou as impressões que o quadro lhe causava e abriu-se em frases de zombaria, reprovando acremente, ou que seja, rudemente, a ignorância de quantos seguiam em vestes ridículas ou inadequadas. Gritou, condenou e fez apodos contundentes. Dirigiu-se à comunidade dos viajantes com tamanha ironia, e muitos renunciaram à subida, retornando à inércia da planície vasta. Após amaldiçoar a todos, indistintamente, voltou o herói coroado ao cume do monte, na expectativa de partir sem detença ao encontro do Pai. Mas o anjo, muito triste, explicou-lhe que a roupagem dos outros
que lhe provocaram tanto sarcasmo inútil era aquela mesma de que ele se servira para elevar-se ao tempo em que era frágil e semicego, e que as asas de luz, com que deveria erguer-se ao trono divino, somente lhe seriam dadas quando edificasse o amor no imo do coração. Faltavam-lhe piedade e entendimento, que ele voltasse demoradamente ao caminho e auxiliasse os semelhantes, sem o que jamais conseguiria equilibrar-se no céu. Então, veja bem, aqui, o que ele quis dizer, olha a historinha, para que eles entendessem que o reino encontraram o Pai. Todo mundo supõe, à época, supunhamos, né, que Deus estava lá no céu, né, divindade. Então, eu vou subir um monte. Aqui é um monte, isso estava escrito nas escrituras, estava lá, um monte, né? E ali eu vou encontrar o Pai. Então eu vou subir com aquele varão, as sandálias, na época eram sandálias que se usavam, né? Gastas, as roupas, que eram muita pedra, se caía, se rasgava, não tinha como levar muitas roupas, era normalmente uma única túnica. Só que, na verdade, não está falando de túnica, e nem de vestes, e nem de sandálias aqui. Quem é? De quem estamos falando? O que na verdade está se falando? Olha aqui, glórias do saber. Nós estamos falando de uma situação, de uma evolução intelectual. A sabedoria. Ele está dizendo que a sabedoria auxiliará para que você alce o poder de chegar a Deus. Até então, ou seja, você alcance um patamar de sabedoria. O que significa? Significa que você vai ter entendimento de saber discernir o bem do mal, fazer escolhas e compreender o que é estar o que é fazer uma caminhada evolutiva, ter entendimento. Essa era a primeira coisa. Ele, de fato, teve. Ele era estudante que aprimorava, um estudante fervoroso, contundente, né? Ele tinha muitos livros, e ele foi deixando os livros que ele já entendia, e foi deixando pelo caminho. Era isso que os outros iam pegando. Os pequenos livros, né? Que ele deixava, os livros. E tudo que ele tinha, ele ia aprendendo, que ele foi usando pelo caminho, ele foi largando. Não dá para ficar levando tudo, então ele foi largando. Aqueles que vieram depois se aproveitaram, é claro. Ele não conseguiu, vamos seguir o caminho dele, os passos dele. Pegavam os mesmos livros, só que eles não sabiam. Mas eles sabiam que aquele livro alguém com mais sabedoria já tinha deixado. Então eles catavam esses livros, né? Quando ele voltou, o que ele viu? Que eles estavam usando os livros que para ele agora é tudo inútil, porque ele tinha alcançado a sabedoria. Ele já tinha até a luz, né? O elo de luz na cabeça, o halo, né? De luz, de sábio, o sábio. Então, quando ele via os outros usando esses livros, para ele já eram livretos. Ele não dava mais valor, porque ele se esquecera que um dia ele começou justamente com aqueles livros. Mas depois que ele alcançou o cume que ele já conseguiu uma alta sabedoria, esqueceu do básico e não precisava mais, porque quando a gente aprende a fazer a letrinha A, B, C, 1, 2, 3, somar 1 mais 1, 2, aí a primeira equação, né? Depois essa equação do segundo grau, depois e aí você vai aumentando a sua capacidade de entendimento. Então, você precisa olhar mais. Quando você está já fazendo a equação do segundo grau, você tem que olhar para saber se você sabe fazer uma tabuada? Não, né? Você já sabe isso, decora. Se alguém te der um livrinho de tabuada, você vai falar, desculpa, eu não preciso, deixa aqui para quem precisar. Era o que ele fez. Só que ele, quando voltou a soberbo que ele se tornou,
eu já estou apto à presença de Deus. Então, ele começou a fazer graça daqueles que estavam utilizando aquela bagagem, que aqui eles disseram como bagagens rotas, mas na verdade eram os livros ultrapassados, aqueles mesmos livros que ele usou. Ficou entendido? Como foi utilizado? Então, muito bem. Ah, mas onde nós vamos chegar nessa história? Quer dizer que se eu não for sábio, se eu não for estudioso, se eu não tiver uma formação, eu não vou alcançar a Deus. Calma, tudo ao seu tempo. Como eu já disse, a sabedoria, só que é através da ciência, nos faz aprender a usar o nosso intelecto, a saber escolher, compreender o que é certo, o que não é certo, e saber divisar, partilhar, compartilhar. E agora vem outra parte, porque só esta sabedoria trouxe o que para ele? A soberba. Então, não é ela que leva aos céus. Ela lhe deu um diamante, né? Expandiu a consciência. Muito bem. Seguindo, alguns minutos de silêncio seguiram-se indevassáveis. O mestre, todavia, imprimindo significativa ênfase às palavras, terminou. Há muitas almas na terra ostentando a luminosa coroa da ciência, mas de coração adormecido na impiedade, salientando-se no sarcasmo pueril e na censura indébita, envenenadas pela incompreensão, exigentes e cruéis. Fulminam os companheiros mais fracos no entendimento ou na cultura. Em vez de estender-lhes as mãos fraternais, reconhecendo que também já foram assim, tateantes e imperfeitos, enquanto, porém, não se decidirem a ajudar o irmão menos esclarecido e menos afortunado, acolhendo no próprio espírito, com sinceridade e devotamento, não receberão as asas com que lhes será lícito partir na direção do céu. O que ele quis dizer? Que não basta ter a sabedoria. Se ele não tiver solidariedade, compaixão e principalmente humildade, uma vez que ele também foi ignorante, ele também aprendeu, começou do zero. Então, ao invés dele auxiliar, ele foi lá e fez troça daqueles que estavam utilizando aqueles livros que agora ele considerava inúteis, mas que foram deles. Então, muitas vezes, esquecemos que somos, hoje, muito melhor do que fomos ontem. Mas não podemos nunca nos esquecermos daqueles que estão na mesma situação de que estivemos lá no passado. Então, a tolerância, a humildade, a compreensão de acolher aquele que ainda está lá no pé da montanha, né? De evoluir, de crescer, de aprender, ainda precisa de auxílio. Porque, veja bem, este sábio, como todos nós, como é que ele conseguiu alcançar essa coroa? Porque ele tinha livros, conhecimento, ele buscou. Mas quem ofereceu para ele? Alguém que chegou antes dele. Quem deixou os livros, as informações, as orientações? Alguém nos antecedeu. Então, não podemos nos esquecer desse detalhe. Porque se hoje eu estou aqui, gratidão. O que eu puder agora transmitir para outros, o que me cabe, pelo menos o pouco que eu sei, isso é de importância. É isso que me dará, portanto, as duas asas. Então, a sabedoria e o amor são as duas asas dos anjos que alcançam o trono divino. Mas, em toda parte, quem ama, segue à frente daquele que simplesmente sabe. Então, não basta saber. Eu preciso saber
mas compartilhar, porque as duas asas são justamente isso, a sabedoria e o amor. Uma é ligada à outra, uma depende da outra, elas estão interligadas. Portanto, a cultura e a santificação, ou sabedoria e amor, representam fontes inseparáveis da glória espiritual. Através do amor, valorizamos-nos para a vida. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Mas é outra. Sem elas, não vou alçar voo. Não vou ter a chance de chegar ao Pai. Por quê? Porque para chegar ao Pai, eu precisarei ser solidária, ser gentil, humilde, elevar aqueles que comigo caminham, compartilhar tudo que eu recebi. Eu não ganhei, eu não fui filha do Pai que me foi ofertado muitas coisas, muitas maravilhas. Então, compartilhe. Não importa o quê, o pouquinho que você compartilha de si, você já fez a sua parte, porque cada um de nós temos essa parte. E todos recebemos, quer ver? A nosso dom da vida. Quer um presente que esse? Existem milhões de espíritos fazendo tudo, implorando para reencarnarem. E veja bem, é difícil, porque tem toda uma condição. A pessoa, inclusive, tem que já ter considerado a possibilidade de ter interesse, força de vontade de ganhar essa coroa da sabedoria, para depois utilizar o seu conhecimento para, então, auxiliar os demais. É essa a intenção. Ambas, portanto, são asas. Estudar e servir são rotas inevitáveis na obra de elevação. Isso é um lema espírita. Nós temos isso, estudar, porque não basta só você frequentar e ter paz. Desculpa, isso vai parecer bastante pessoal, mas não é não. A intenção é mesmo mostrar que, quando, por exemplo, quando vocês vêm aqui, vocês estão recebendo, nós, né? Melhor dizendo, perdoe. Nós estamos recebendo, enquanto também estamos doando. Porque só o fato de estarem aqui sentados, vocês estarão doando o ectoplasma, porque vocês vieram com vontade. Desenvolveram o amor, vocês entraram na egrégora do Pai, onde aqui há uma troca natural. Se você vem, é porque você está automaticamente dando permissão de oferecer o melhor de si na troca. E isso é compartilhar. Isso é usar, criar, alimentar e fortalecer a outra asa. A asa do amor, da santificação. E a asa do conhecimento, da sabedoria. É isso que a gente vem aprendendo em vidas após vidas. Eu não estou falando em ser um mestre intelectual, um cientista, não. A nossa experiência intelectual, a nossa experiência na vida. Porque nós não estamos, eu não estou aqui para falar a um sábio. Quem sou eu? Mas eu estou aqui para falar, por exemplo, para uma criança. Eu tenho conhecimento para falar para uma criança, para um colegial. Então, veja bem, eu posso oferecer aquilo que eu possuo, que é importante, que vai dar sustentação. E lá na frente, essa mesma pessoa, esse mesmo irmão, vai poder oferecer assim. Então, é esse o caminho da evolução que se alcança, é o reino divino, que se alcança Deus. Começando principalmente pela ciência. Porque era uma coisa que não se considerava. Mas era importante. Por quê? Lá, aqueles eram poucos os conhecedores, né? Aqueles que conheciam, que estudavam, que liam, que escreviam, na época, eram bem poucos. Alguns fariseus, né? Alguns rabinos, poucos sabiam ler e escrever. E eles, no entanto, muitos, principalmente os fariseus, eram o quê? Soberbos. Impunham, porque eu sou especial para Deus, porque eu sei a palavra, eu conheço a palavra. Mas não tinham a outra asa.
porque não dividiam, não tinham compaixão. Então, aquele que utilizava, muitos que iam para o culto, explicavam o evangelho, as palavras, né? Eram muito difíceis, e eles explicavam com metáforas, com parábolas. Foi o que Jesus veio. Ele transformou todas as histórias dele, ele contava. Quando ele parava, ele contava uma história. Porque de boca em boca, você não precisava nem ser um cientista. Levava essa historinha para o vizinho. Olha, ele me falou isso, isso. Pronto, a pessoa entendia. No fundo, no futuro, ela aprenderia que, na verdade, ela estava o quê? Compartilhando, caminhando juntos para a evolução. Tudo bem? Esse era o assunto de hoje. Então, é só para a gente lembrar. Para chegar a Deus, precisamos ter em mente que precisamos evoluir essas duas áreas. Do conhecimento, não só, porque conhecimento nós já temos. O amor para dividir isso, para compartilhar. Exercitar a outra asa, né? Do amor. Porque essa a gente vem exercitando, querendo ou não, né? Chorando, rindo, você vai, a vida vai empurrando. Mas e essa? Agora aqui vamos compartilhar o melhor que eu sou, o melhor de mim. Pronto, você está fortalecendo essa outra asa, você vai ganhar o poder de voo. Gostaram, entendeu? Eu também gosto. Deixa eu fazer uma pequena oração aqui para Jesus. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito. Nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros. Mas nem por isso deixa de estender-nos as mãos amorosamente. Então, quando fazemos a oração do Pai Nosso, e normalmente, eu particularmente, faço a oração do Pai Nosso para abrir a reunião que eu faço do Evangelho. E faço já essa introdução, já pedindo, meu querido irmão maior, meu mestre, eu sei que você sabe, eu sei que você não desconhece a minha pesada escura bagagem. Eu converso com ele, entendeu? E aí, nesse momento, eu estou pedindo, por favor, estenda-me as suas mãos amorosas. E aí faço o estudo, etc. E finalizo com a Maria. Até porque eu sou muito devota de Ave Maria. Isso desde criança, ensinada pela minha avó. Então, isso é algo assim que nos, para mim, fecha com chave de ouro, tá? Ali, esse momento. Então, vamos encerrar. Eu agradeço. Tá bom o tempo? Certinho. Tá? Gente, eu estou aberta a perguntas. Qualquer coisa, alguma pergunta, alguma questão? Ficou algum dúvida? Então, tá bom. Então, vamos fazer a nossa oração, a Mãe Maria, para depois, então, estendermos o nosso trabalho à parte principal, não menos e nem mais importante, mas é principal da noite de hoje, porque temos muitos irmãos aqui no mundo espiritual nos aguardando, certo? Para receber o trabalho das nossas asas de amor, né? De compartilhar esse amor. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.